A figura abaixo mostra um veículo estacionado na via urbana. Então, ele está mostrando aqui, ó, o veículo, ele está estacionado aqui. Temos aqui o alinhamento da via transversal, ou mais precisamente, esquina para facilitar. E aí ele quer saber. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, um veículo deverá guardar uma distância do bordo do alinhamento da via transversal de no mínimo. Tá, essa distância aqui da esquina, qual que é o mínimo que precisa ser? Letra A, 4 metros. Letra B, 5 metros. Letra C, 2 metros. Ou letra D, 3 metros. Qual que é essa distância que o veículo tem que guardar em relação à esquina? 5 metros, letra B é a nossa resposta correta. Em relação ao bordo do alinhamento da via transversal ou em relação à esquina, é necessário que os veículos guardem uma distância de 5 metros. E aqui a mesma questão, a mesma pergunta da prova oficial do Detran. Notem que ele dá exatamente a mesma figura, exatamente a mesma pergunta e, claro, exatamente a mesma resposta. Então, em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, nós precisaremos manter a distância de 5 metros. Lembrando que quando tiver faixinha amarela, vai respeitar a faixinha amarela. Se for faixinha amarela, não pode estacionar. E se não tiver, né, o desenho ali da faixinha amarela, aí sim vocês vão calcular uma distância de mais ou menos 5 metros, ou seja, mais ou menos caiba um carro, e aí vocês vão estacionar atrás dessa marcação. Então, em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, a distância de 5 metros. A responsabilidade pelas infrações de trânsito decorrentes de atos praticados na direção. Um ato que você praticou na direção vai ser a responsabilidade de quem? Letra A, do proprietário do veículo. Letra B, do condutor. Letra C, condutor e ao proprietário solidariamente. Ou letra D, ao transportador. Independente de quem seja este veículo, todo e qualquer ato praticado na direção vai ser responsabilidade de quem estiver dirigindo, neste caso, do condutor. Então, todos os atos praticados na direção, eles são de responsabilidade do condutor, independente de quem seja o proprietário do veículo. E se caso o condutor seja o proprietário do veículo, na mesma maneira, quem vai responder pelos atos praticados na direção será o condutor. Sempre que falarmos de atos praticados na direção, é o condutor. Sempre que falarmos de documentação, sempre que falarmos de manutenção, aí será o proprietário do veículo. O proprietário do veículo é responsável pela documentação e pela manutenção. Agora, os atos praticados na direção, independente de quem seja o proprietário, sempre será de responsabilidade do condutor, ou seja, de quem estiver dirigindo ou pilotando, no caso das motocicletas. E aqui a mesma questão, a mesma pergunta. A responsabilidade pelas infrações de trânsito decorrentes de atos praticados na direção do veículo cabe ao condutor do veículo. Então, o condutor, ele será responsável por todos os atos praticados na direção. E o proprietário será responsável pela documentação e pela manutenção. Eu aproveitei e colocar essa outra questão aqui que diz o seguinte: em relação aos conceitos de direção defensiva e aos acidentes de trânsito, é correto afirmar que, novamente falando do condutor, os condutores e pedestres têm uma parcela de responsabilidade na maioria dos acidentes. Os condutores e pedestres têm uma parcela de responsabilidade na maioria dos acidentes.
Segundo suas funções, as placas abaixo, pela ordem, são classificadas do seguinte tipo. Quando ele fala ordem ou quando ele fala respectivamente, primeiro essa placa, depois essa placa e depois essa placa, certo? Independente do que essas placas significam, ele quer a função. Para que ela serve? Qual que é a função dela? Seja qual for, a função 1 é uma função amarela. A placa 2 e a placa 3 é a função vermelha. Vejam bem, o que for a resposta correta, as duas opções, as duas últimas opções têm que ser iguais, tá? Então, ó, na letra A ele fala em advertência, advertência e regulamentação. As duas últimas não são iguais, então tá errado. Letra B, advertência, regulamentação e advertência. Notem que as duas últimas não são iguais. Letra C, advertência, regulamentação e regulamentação. Opa, pera lá. Ó, vejam que essas duas aqui, elas são iguais e essa daqui é diferente. Na letra D, ele fala que é tudo regulamentação, que é tudo igual. Também não é. Então, a resposta correta é advertência, regulamentação e regulamentação. Todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, enquanto as plaquinhas vermelhas são placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições, obrigações e proibições na utilização das vias quando ela tiver esse corte aqui. Tá vendo que essa corneta aqui está cortada? Significa que é proibido o uso de buzina. Essa aqui significa que é obrigatório o uso de correntes. Então, sempre que ela tiver um corte, está ditando uma proibição. E aqui, a mesma questão da prova oficial do Detran. Vermelha, vermelha, regulamentação e regulamentação. E a última, advertência. Aqui eu trouxe mais um outro exemplo. Nesse caso aqui, todas as três são vermelhas. Então, é óbvio que a resposta tem que ser todas iguais. Regulamentação, regulamentação e regulamentação. Ou seja, todas elas são plaquinhas vermelhas. Mais um exemplo para vocês. Novamente, ó, a primeira aqui é vermelha e as duas últimas são amarelas. Então, novamente, a primeira, regulamentação, e as duas últimas, advertência. Então, todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, que ditam regras, proibições, obrigações na utilização das vias, enquanto as plaquinhas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, ou seja, são situações futuras. A figura abaixo representa dois veículos efetuando paradas rápidas, apenas para embarque e desembarque de passageiros, num trecho de rua onde não existe a sinalização de regulamentação do estacionamento. Então, sempre que cair essas questões, analisem primeiro qual é a direção da via e qual é a direção que esses veículos estão indo. Então, notem que ambos os veículos estão indo na mesma direção. Ele quer saber, nessa situação, é correto afirmar que os dois veículos cometem infração de trânsito? Letra B, os dois veículos cometem infração e crime de trânsito? Já vou dizer para vocês que não é crime, tá? Então, já descarta essa daqui. Letra C, apenas o veículo 1 comete infração de trânsito? Ou letra D, apenas o veículo 2 comete infração de trânsito? Bom, vamos analisar. O veículo 1, ele está onde? Na contramão. Então, ele está cometendo infração. E o veículo 2, ele não está respeitando o borde do alinhamento da via transversal que nós acabamos de ver que tem que ser de 5 metros. Então, sim, letra A, os dois veículos cometem infração, apenas infração de trânsito em ambos os dois veículos. Um porque está na contramão e o outro porque não está respeitando a distância de 5 metros em relação ao borde do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina.
E agora, pessoal, a mesma questão oficial da prova teórica do Detran. O mesmo enunciado, o mesmo desenho e, claro, a mesma resposta. Os dois veículos cometem infração de trânsito. Novamente, um deles porque está na contramão, então, olhem que a pista está indo daqui para lá e ele está indo de lá para cá, então ele tá na contramão. E o veículo 2, porque ele não está respeitando a distância de 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina, ele não está respeitando a distância de 5 metros. Notem que ambas as duas questões, tanto da questão oficial do simulado, quanto a questão oficial da prova teórica do Detran, é exatamente a mesma. E agora, a pergunta traz muito parecida com a anterior, só que nós temos 3 carrinhos. E esses carrinhos, eles estão estacionados. Qual que é a diferença? A parada é o tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de passageiros. Já o estacionamento é quando você para o teu veículo, você coloca neutro, você puxa o freio de mão e você desce. Isso é um estacionamento. Ele quer saber quais deles estão cometendo infração de trânsito. Então, ao veículo 1 e 2, então o veículo 1 está aqui, veículo 2 está aqui, ao veículo 2 e 3, veículo 2 está aqui, veículo 3 está aqui. Ao veículo 3 ou ao veículo 2. Vamos analisar então. O veículo 1, ele está indo na mesma direção da via. Então, teoricamente, ele não está fazendo nada de errado. O veículo de número 2, ele está onde? Na contramão. Ó, a via está indo daqui para lá e ele está indo de lá para cá. Então, o veículo 2, sim, está cometendo infração. Vejam que, só sabendo disso, vocês já podem descartar a letra A, que não fala do veículo 1, certo? E o veículo 3, novamente, ele não está respeitando os 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina, ele não está mantendo a distância por lei que tem que ser de 5 metros. Então, neste caso, tanto o veículo 1, aliás, tanto o veículo 2 quanto o veículo 1, eles estão cometendo infração de trânsito. Então, infração de trânsito no veículo 2, porque está na contramão, e no veículo 3, porque não está respeitando a distância de 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina. E, claro, aqui a pergunta oficial da prova teórica, mesmo enunciado, a mesma figurinha, os mesmos carrinhos, carrinho 1 tá ok, tudo certinho, carrinho 2 está na contramão, carrinho 3 não está respeitando a distância dos 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, então sim, aos veículos 2 e 3. Notem, pessoal, que aqui, ó, a resposta correta do 2 e o 3 está na letra B. E aqui está na letra D. Então, a letra da questão, ela pode mudar. A resposta jamais vai mudar. A resposta sempre será a mesma. Mas ela poderia estar na letra A, na letra B, na letra C, indiferente, tá? A faixa que se destina à ultrapassagem em uma pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido é... Opa, pera lá. No mesmo sentido. Então, quer dizer o quê? Vamos imaginar aqui que nós temos 2 faixas e elas estão indo no mesmo sentido. Aquela com sinalização específica. Letra B, qualquer uma escolhida pelo condutor. Letra C, a da esquerda seria essa daqui.
E a letra D, a do centro. Então, não tem a do centro. Vamos fazer mais uma aqui. Então, essa aqui é a do centro e essa aqui é a da direita. Então, por onde que será feita a ultrapassagem? Quando as três pistas forem no mesmo sentido. Bom, vai ser a da esquerda. A faixa da esquerda será destinada aos veículos que estiverem desenvolvendo maior velocidade ou que estiverem realizando uma ultrapassagem. E a da direita para os veículos de grande porte ou que estiverem desenvolvendo uma velocidade mais baixa. Então, da direita para quem estiver mais devagar, para veículos grandes de grande porte, e a da esquerda para quem estiver um pouco mais rápido ou mesmo que estiver realizando uma ultrapassagem. E claro que essa questão também tem na prova teórica oficial. A prova que se destina, aliás, a faixa que se destina à ultrapassagem em uma pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, é claro que vai ser a da esquerda. Lembrando ainda que a ultrapassagem nas pontes e viadutos é proibida nas vias com duplo sentido de direção e pista única e permitida quando for mais de uma faixa por sentido. Ou seja, se fosse nesse caso aqui, tivesse 3 faixas indo e tivesse mais 3 faixas vindo, seria permitido. Agora, se forem única e exclusivamente uma faixa indo e uma faixa vindo, aí será proibido. Finalizado com muito sucesso, mais um vídeo para ajudar você a garantir a sua aprovação. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever, deixar o teu joinha e de coração quero agradecer a todos vocês pela companhia, agradecer também pelas mensagens, pelos feedbacks que eu tenho recebido aqui e de coração desejar a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, conquistas e principalmente muita proteção para você, para sua família. Aquele abraço carinhoso e até o nosso próximo vídeo.